Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, nós estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast UTI Informa e Ação. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá pessoal, eu sou Sancler, fisioterapeuta intensivista, você me encontra no @SanclerBernardes e juntos você nos encontra no podcast UTI Informa e Ação. Você pode nos acompanhar no nosso canal do YouTube ou então no nosso canal do Spotify. Nos avalie, deixe seus comentários, se inscreva para poder participar também. Também temos a nossa base de apoiadores que está no Apoia-se, você encontra o link na descrição dos nossos canais, se você quiser ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade para as nossas conversas aqui. E os conteúdos que a gente produz, eles são tão interessantes que no último episódio a gente falou sobre prescrição de exercício na UTI, né, Débora? A gente discutiu um artigo, né, num episódio de Qual é a Evidência Físio, que a gente decidiu falar um pouco mais sobre o assunto, né? É muito interessante as interações que são geradas a partir disso, as discussões que a gente tem. Então a gente escolheu como temática para hoje discutir sobre individualização da prescrição na UTI. Será que isso é possível? Será que isso é necessário? Será que isso é viável ou não? Então, hoje, nosso assunto que a gente vai discutir é exatamente sobre isso. Mas eu queria começar fazendo uma reflexão, Débora. As pessoas podem estar pensando assim, mas é meio que óbvio que toda prescrição ela é individualizada. Se você leva em consideração, né, tipo uma avaliação que você faz do paciente, a prescrição é sempre individualizada. Eu acho que a discussão ela tem que ir um pouco mais a fundo, né, Débora? Ela tem que ir assim... Certo, e como é que a gente individualiza? Porque ter um protocolo, a gente já tem um episódio muito legal sobre protocolo, se ingessa ou não, ele é um direcionamento para a tomada de decisão. Mas tomada de decisão para exercício é uma coisa e a individualização, levando em consideração um monte de fatores, é outra. E aí, Débora, como é que você vê isso no seu dia a dia? Bom, então eu vou começar com reflexões também. É um Eu momento acho de que assim... você falou assim, mas como que a gente individualiza, né? Eu diria antes disso, o que é individualizar? Sabe? Porque eu vejo hoje que às vezes existe uma confusão nessa questão, não confusão, mas assim, a gente não consegue caminhar no mesmo passo, talvez que a gente gostaria ou que a gente sonha, né, em termos, por exemplo, de nível de evidência, de individualização do que existe de evidência, do que a gente gostaria, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Né? Eu acho que o primeiro passo é a gente pensar isso. O que é individualizar? Né? Individualizar, será que é realmente ser muito diferente para um, para outra, né? Ou não, a gente está falando de individualizar e a hora que a gente vai individualizar, a gente vai ter grupos também, sabe? Então, é um individualizar, mas por grupos, né? Por características mais próximas. Porque, sabe, é uma frustração um pouco minha, Sancler, essa coisa da individualização, porque eu fico um pouco angustiada que as pessoas falam, né? Eu quero individualizar, e dependendo do que gente, a gente nunca vai chegar nesse nível de individualização que as pessoas, né, pensam ou colocam dentro da evidência científica. Lógico que a gente, né, já falou aqui também, PBE, né, são 3 pilares, a gente não está falando só de estudo, mas quando a gente fala em evidência científica, existe uma limitação para a individualização, né? Então eu vejo um pouco disso na própria história, assim, né, da fisioterapia na UTI, em termos de reabilitação, e do quanto a gente vem evoluindo, a gente também já falou disso aqui, mas que é isso, né? A gente começou lá atrás, né, Sancler, com zero individualização, né? E era, gente, porque a gente não sabia nem se era bom ou não. O mesmo peso para todo mundo, o mesmo tempo para todo mundo, o mesmo exercício para todo mundo, né? Quando fazia. Mas por quê? Porque a gente não sabia, né? A gente sabia a base, né, gente? É como se fosse uma pirâmide, né, de conhecimento, né, que a gente vai subindo. Então a gente não sabia a base. Então, se você pegar os primeiros, assim, né, mais expressivos artigos, eles são todos muito comuns, né? Então é isso, é fazer cicloergômetro rápido, precoce, né? Ou não fazer fisioterapia, né? E aí você não individualizava o tempo do cicloergômetro para cada um, porque você nem sabia se o cicloergômetro podia ser usado, se era seguro, se ia trazer benefício, né?
Eu lembro quando eu fiz meu doutorado, né? Nem faz tanto tempo assim. Foi. Eu publiquei em 2020, então eu devo ter levado. 20 foi a pandemia, né? Eu acho que eu levei ele para o Congresso em 2018 ou 2019, para o Europeu de Reabilitação. Então a gente está falando de 6 anos atrás, mais ou menos, né? E aí eu apresentei oral e foi uma das discussões que rolou muito lá, assim, mas foi uma pergunta de uma pessoa da plateia, ela falou para mim, mas então você acha, porque os resultados do estudo foram legais, então você acha que devia usar seu protocolo para todo mundo? Que o seu protocolo é muito bom? Eu falei, não, não era a minha ideia defender o meu Pesada a protocolo no meu pergunta. estudo. A minha ideia não era defender o meu protocolo, a minha ideia era defender uma estruturação, né, e a atividade mais cedo e a estruturação. E é isso, né? E aí muita gente criticava isso. Ah, mas o protocolo não tem a individualização que precisa. Era o que a gente tinha naquela época. E aí a gente foi crescendo e a gente foi entendendo que a gente precisava individualizar. Aí acho que rolou um extremo, assim, de tipo assim, ah, a gente precisa individualizar, então a gente precisa descobrir quanto de peso para cada pessoa, a gente precisa descobrir. E aí a gente deu de cara no muro aí com alguns artigos que saíram, e aí a gente entendeu, peraí, talvez essa individualização, pelo menos por agora, venha a partir de grupos, por exemplo, a partir de características mais comuns, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar isso um pouco, sabe? O que é individualizar, o quanto individualizar, né? O quanto dá para individualizar e que tipo de coisa dá para individualizar, porque tem coisa que não dá para individualizar e tem coisa que dá, né? Exato. Eu acho que tem uma relação, você estava falando, estou pensando, do ponto de... Como é que eu falo que eu vou individualizar uma prescrição? Eu tenho que ter um ponto de partida. E aí você colocou o extremo da individualização, é meu ponto de partida ser 0. Eu não sei, eu não tenho nada como base. Para cada paciente que chega, é mais ou menos como se fosse um artista ou uma artista de improviso. A pessoa chega, não tenho nada de base. Na hora eu vou decidir o que eu vou fazer com esse paciente, porque vai ser individualizado. Eu vou respeitar o que ele quer, eu vou respeitar, certo. Aí você chega lá, é um paciente não muito cooperativo, mas que tem uma capacidade motora, que está fraco por causa da UTI e com restrições de movimento por inúmeras barreiras. Será que tem tanta coisa assim para você tirar da sua cartola e fazer? Então essa é a partida do 0. E existe a partida do protocolo. Então talvez a gente tenha conhecimento baseado em princípios da fisiologia de fora da UTI ou de protocolos e princípios já de dentro da UTI que podem ser um diamante bruto para ser lapidado na individualização do indivíduo. Então, se eu te digo assim, olha, a gente conhece hoje que eu preciso de exercício num nível de frequência cardíaca mais alta por um tempo para melhorar condicionamento, eu tenho um ponto de partida. Eu não estou saindo do nada. Aí a individualização vai ser como é que eu faço isso? É uma intensidade mais alta, é uma intensidade mais baixa, é um exercício com volume, com tempo maior ou com tempo um pouco menor. Então, eu acho que isso que você colocou dos grupos, o entendimento de grupos de características semelhantes, eles são um ótimo ponto de partida para como a gente pode depois individualizar isso nos pacientes. Eu vou usar um exemplo de fora da UTI. Quando a gente fala de reabilitação cardiovascular, por exemplo, a gente sabe como se compõe um programa, basicamente. É lógico que tem coisas ainda em construção, na evidência, mas eu tenho um trabalho com exercícios de força resistido e eu tenho um trabalho com exercícios aeróbios. E aí você tem 10 pacientes dentro de um grupo de reabilitação. Eles vão fazer a mesma coisa. Isso não é individualizar. Eles vão fazer o componente aeróbio e o componente resistivo. Agora, como cada um vai fazer isso, a carga, a intensidade, o tempo, isso depende da capacidade de cada um. Então, é possível executar o programa com todo mundo com a individualização dentro do programa. Outra comparação, já se você chegasse hoje numa academia, aí uma pessoa está pegando peso, a outra pessoa está lutando com bastão, a outra pessoa está trabalhando com uma fita, a outra pessoa, no mesmo quadradinho da academia, não é assim, porque existe um conhecimento científico já do que é base para você ganhar força, hipertrofia, condicionamento, e aí ele é individualizado a partir de cada um. Então, acho que isso é uma coisa importante da gente considerar quando a gente vai falar sobre individualização. Individualizar é bom? A gente vai discutir um pouco mais sobre isso aqui. Eu acho que é necessário individualizar, mas como você disse, eu não posso ser extremista.
na individualização pura e extrema, que não tem guia nenhum, e nem na falta da individualização, que é a injeção de todo mundo recebe a mesma coisa. E isso, né, Débora, a gente tem trabalhos em outras áreas, tem um trabalho muito legal que é sobre qual é a real análise científica sobre a quantidade, o nível e a intensidade de exercícios para prevenir doenças cardiovasculares. Puxa, como é que eu chego nisso? Ah, mas o nível é fácil, a intensidade do exercício. Não, não é fácil eu descobrir a intensidade do exercício. Uma intensidade do exercício, para mim, é diferente de um senhor de 90, é diferente de um jovem de 20. Ah, então, é só você ver pelo, sei lá, pelo cansaço, a gente falou no episódio passado, pelo Borg. Mas será que fazer exercício no leve, para mim, gera o mesmo impacto que fazer exercício no leve para o idoso? A gente não sabe isso ao certo. Então, é muito complicado a gente pensar você colocou isso, no desenho metodológico para que a gente possa definir qual é uma boa individualização para os pacientes, ainda mais dentro da UTI, que aí tem múltiplos fatores que influenciam para que a gente chegue nisso, né? Exato. É porque é aquela história, né, Sancler? Eu até estava lendo uma publicação no Instagram do meu clínico geral, do meu cardiologista, e aí alguém perguntou assim, como que calcula a intensidade do treinamento, né? E aí ele pôs lá alguns exemplos, então, por exemplo, sei lá, tantos de 55% a 75% da frequência cardíaca máxima, é considerado como uma intensidade moderada, né? E aí eu fiquei pensando, né? Aquilo que a gente falou semana passada, isso foi criado sob. Não tem aquela expressão? Eu fiquei tentando lembrar ela hoje, mas não lembro, não consegui lembrar e esqueci de procurar. Sob condições, sob temperaturas normais de temperaturas e não sei o quê. Da onde veio? Eu esqueci, vou perguntar meu marido, que ele deve saber com certeza. Mas é isso, né? E isso é considerado uma intensidade moderada sob condições normais e tudo mais. Ou seja, a gente que está se alimentando, dormindo, que tem a idade, né, não tem uma doença, lá. Isso não está acontecendo dentro da UTI, né? Então é até uma discussão que a gente já teve e até se abandonou um pouco, eu achei que ninguém mais foi muito atrás, porque quando eu estava mexendo com acelerômetro, né, no mestrado e no doutorado, muito se falava disso, vamos tentar achar, por exemplo, o sentar e o levantar para um paciente que está entubado. Que nível de intensidade é esse exercício para ele? É moderado, é leve, né? E um pouco abandonou-se, assim, pelo menos não vi quase ninguém pesquisando isso, porque é isso, não é fácil, né? Você tem tantas características ali atingindo que é bem complicado de se chegar nisso, né, Sancler? Então, hoje eu tendo a pensar, quando a gente fala em individualização, em ir para um lado mais geral do negócio, assim, né? Tem um artigo da Neuro, eu até coloquei ele aqui para eu ler, que ele fala, né, que a Neuro tem muito disso, né? Que a intervenção ela precisa ser individualizada, né, ali para o paciente, e aí ele traz alguns exemplos, né? Então, para a tolerância do paciente ao exercício, e depois a gente pode comentar alguns, né? O estágio da reabilitação que esse paciente está. Então, de novo, né? Você pensa, o que é uma intensidade moderada para um paciente que acabou de ser estubado depois de 10 dias e está com fraqueza muscular adquirida na UTI, e um paciente que, sei lá, teve uma cirurgia eletiva e precisou de droga e por isso acabou indo para a UTI e não ficou entubado nem um dia, né? E já está saindo. Então, assim, eles estão em estágios de recuperação completamente diferentes, né? Então, você individualizar, por exemplo, a intensidade, isso vai ser levado em consideração, né? O envolvimento do paciente, né? Então, você pode individualizar para o envolvimento, o suporte social, né? As preferências de atividade daquele paciente. Então, tem algumas coisas que eu acho que valem mais a pena a gente discutir quando a gente fala em individualização, né? Que talvez façam bastante diferença ali na nossa terapia, né?
Eu ainda acrescentaria aí para o nosso ambiente da UTI a questão, você botou na parte social lá para os pacientes da neuro, a questão de recursos da unidade também, né? Como são os recursos que a sua unidade tem? E eu não estou falando de recursos megalomaníacos, não. Eu estou falando de recursos tem unidade e a gente sabe que não tem uma roupa para o paciente vestir, que eu não tenho uma forma de sustentar um paciente com fraqueza de membro inferior. Eu tenho diversas unidades que elas não têm um chinelo e o paciente não consegue levar um chinelo ou um calçado apropriado. Então, isso eu incluiria também nessa questão aí, e esse é o STEP, não é da Neuro, é o que vem do STEP, né, o STEP 4, que é um evento, não é, gigante, que eles fazem para estudar, fantástico a ideia, fantástico, mas eu... Posso só dar um exemplo? Pode sim. Não, é que você falou, né, dessa coisa, por exemplo, do que tem disponível, né? Esses dias eu coloquei no Instagram, rodei a caixinha, né? Para que as pessoas usavam, por exemplo, a marcha estacionária? E o Paulinho que sempre nos acompanha, fica aqui o nosso abraço do Paulinho. O Paulinho comentou, né? Para quando o paciente está em isolamento, né? E aí eu nunca tinha também pensado nesse ponto, né? Porque acaba que para a gente lá, a gente tem algumas estratégias, né? Mas às vezes é isso, o paciente não pode sair do leito, porque está em isolamento, por exemplo, você vai individualizar o exercício que você faria, sei lá, andando, você vai ter que individualizar para o contexto que ele está agora, né? Então, só porque eu lembrei desse exemplo que ele trouxe essa semana. Mas eu te cortei. Não, eu ia só complementar que o STEP fala que até a genética tem que ser levada em consideração. A gente não tem muitos estudos e não consegue fazer isso na prática, mas ela influencia, né? Qual é a genética, o fator genético de neuroplasticidade, de capacidade motora de um indivíduo? Isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas eu acho que esse exemplo que você deu da marcha estacionária é isso. Então, assim, você vai ter que adaptar a individualização. Eu acho que ela é uma forma de você buscar a garantia de que você vai fazer exercício com o seu paciente. Sabe, Débora, eu penso nela como isso. Então, assim, sentar e levantar e caminhar é um exercício? Ele tem envolvimento de marcos posturais? Tem. Ele está dentro da maioria dos protocolos? A maioria dos protocolos hoje nem tem um exercício em si, ele tem direcionamentos de atividades, né, de acordo com a capacidade funcional. Mas é uma possibilidade? É uma possibilidade extrema, mas você consegue fazer para todo mundo? Não. Então, a marcha estacionária, uma marcha com dispositivo de sustentação de carga e ortostatismo, fazer um treino de marcha com apoio bilateral, todas são adaptações de individualização que garantem que os profissionais vão oferecer reabilitação para aquele paciente. Então, eu acho que a individualização ela vem muito nesse sentido. Fazer o exercício, a gente sabe que precisa. A individualização, talvez, ela garanta que o exercício chegue ao paciente. E aí, pensando em individualização não mais como o que o paciente quer ou o que eu posso variar aqui, mas dessa forma, traz responsabilidade para o profissional. Pô, a gente tem um arsenal enorme de possibilidades para fazer com o paciente. E eu gosto muito, inclusive, dessa abertura que os protocolos de reabilitação na UTI trazem. Então, quando eles colocam assim, nível 1, 2, 3, 4. Nível 3 é o paciente que já consegue levar a perna contra a gravidade. O que você vai fazer? Vai buscar exercícios que envolvam ortostatismo. Mas ele deixa em aberto. Aí eu acho isso muito legal, porque aí permite essa individualização toda. Como é a sua UTI? Como é você? Quantos pacientes você tem no dia? Como é que está a questão nutricional do seu paciente, a temperatura? Então, você junta tudo isso e talvez seja 2 minutos em pé na beirada do leito, talvez seja 30 minutos fazendo o plantiflexão apoiado na janela. Eu não sei, mas a individualização ela vai acontecer, mas você tem esse direcionamento base. Eu gosto muito dessa amplitude. Eu lembro que uma vez eu fui dar uma aula sobre reabilitação, e aí eu botei uma escada no final da aula, eu falei que a reabilitação é assim, são os steps. Agora, o tamanho do degrau, a gente não tem muito claro. O tamanho do degrau é a equipe que vai decidir como é que vai ser feito isso. Eu estava pensando aqui, né, num outro exemplo, por exemplo, sei lá, você quer começar um condicionamento com o paciente, né? Por exemplo, você tem a bicicleta, né? O cicloergômetro, que é uma coisa super interessante. Mas aí, de repente, você pega um paciente que teve um acidente de bicicleta, que está lá na UTI justamente porque teve um acidente de bicicleta, né? Parece besta, mas é isso, né? É você individualizar e falar, não, deixa eu achar outro... senhor para o senhor voltar a fazer atividade física. Mas eu já fiz uma promessa que eu nunca mais vou pedalar. Ou você coloca ali a bicicleta e ele fala, puta, deve estar de brincadeira, né? Eu acabei de sair de um susto, não quero saber de pedalar agora, né?
Então é essa individualização, né? Mas aqui o primeiro que ele fala, né, que é a tolerância do paciente, ela também é interessante, né, da gente pensar, né, Sancler, e por isso que a gente também vem falando, né, e acho que a individualização vem nessa pegada também, de tomar cuidado com números arbitrários, né, assim, tem que ser 50 a 70%, sei lá, da frequência cardíaca, só um exemplo, né? Mas tomar cuidado com essa coisa arbitrária, porque ó, quando você pensa na tolerância do seu paciente ao exercício, ela é super individualizada, né? Se ele já era antes um atleta, talvez ele tolere mais. Se ele tem, sei lá, algum componente psicológico envolvido, né? Ou ele já tinha, sei lá, uma depressão, alguma coisa, ele vai ter uma tolerância menor. É a mesma coisa que dor, né? Cada um tem uma tolerância. Então, essa coisa de individualizar pela tolerância do paciente, né, também é interessante, porque, sei lá, um outro exemplo, paciente cirúrgico. Quem nunca, né, pegou aquele paciente que saiu da cirurgia e já, com aquele monte de dreno e falou, não, tá tudo bem, vamos, levanta e já progride numa intensidade altíssima, algum, sei lá, um cicloergômetro, por exemplo, ou progride num volume mais alto de marcos funcionais num dia só. E aquele outro que você pega e ele fala, ai, não, tá doendo muito, tá doendo muito, tá doendo muito. E aí, se você virar e ignorar, por exemplo, né, essa coisa da individualização, né, pela tolerância do paciente, você vai falar, não, mas espera aí. Segundo pós-operatório, esse paciente tem que estar andando, né? E aí, de repente, você não vai individualizar, você vai falar, tem que ser, porque todo mundo no segundo PO está andando, por que ele não vai andar? E aí você cria uma inimizade com o paciente às vezes acaba gerando até uma sinesiofobia, né? Porque aí ele vai sentir dor e aí vai ser horrível a experiência dele de sair da cama, aí da próxima vez ele já não vai querer mais. Né? Então, essa individualização, né, pela tolerância do paciente, eu acho ela muito legal da gente pensar, porque é isso, você pode pensar até, às vezes eu vejo umas discussões, que nem é o caso de entrar, né, mas na internet dessa coisa do desmame da tráqueo, por exemplo, né, que tem aí linhas e linhas, né, e os extremos de, você tem que tirar, e aí o paciente tem que ficar, e se ele fadigar, volta para o ventilador, porque o tratamento é o ventilador, ou não, você tem que fazer 1 hora e volta para o ventilador para descansar, né? E aí eu fico pensando nisso, e a individualização, né? Pela tolerância do paciente, ela também precisa contar, né, Sancler? Então, acho que essa coisa da tolerância ao paciente, ela é bem legal para a gente pensar na individualização, ela é um ponto-chave, eu acho, da individualização. E ela vem ao contrário do que a gente conhece como essas zonas de intensidade. Você citou, né, a tabela que o seu médico colocou, a gente já falou em outro episódio sobre percepção subjetiva do esforço, eu continuo gostando muito dela para prescrever o exercício, mas ela vem ao contrário por causa dos outros fatores. Então, assim, a escala de Borg, ela veio derivada da variação da frequência cardíaca durante o aumento da intensidade. Se botar uma pessoa na esteira, vai aumentando, a frequência vai aumentando. E se estabeleceram os pontos de corte em uma nota, para você não precisar medir a frequência cardíaca do indivíduo. É óbvio que isso tem total ligação e tem que ser respeitado do ponto de vista de condicionamento físico, mas a gente tem outras coisas que vão influenciar, principalmente essa questão da tolerância. Então, a gente tem um episódio aqui que a gente falou sobre o prejuízo que é gerado num paciente que tem privação do sono na UTI. E aí você quer que ele tenha o mesmo nível de cansaço e esforço como se ele tivesse dormido a noite inteira. Eu peguei aqui o negócio, NTP, condições normais de temperatura e pressão. A gente não tem pacientes em CNTP, a gente tem pacientes em UTI, é isso que a gente tem. Então, que não tem nada de condições normais. Não tem nada nem de pressão, né? E olha que a gente está falando de pessoas e elas continuam sem essas condições adequadas. Mas é muito bacana essa questão da tolerância mesmo, porque ela permite você individualizar. Agora, só eu queria fazer uma observação, né? Porque como a gente sabe que algumas pessoas são extremistas, então quando a gente fala assim, olha, você tem que levar em consideração que o paciente consegue naquele momento tal, mas não é que eu tenha que garantir que ele vai atingir os 200 metros andando no segundo step, mas eu também não vou a qualquer momento falar, não, então deixa para lá que esse paciente não quer. Aí a gente volta para uma outra coisa que a individualização faz.
permitir que você garanta, de outras maneiras, conseguir chegar em níveis e intensidades de exercício para o paciente, né? E eu sugiro voltar lá no nosso 11º episódio, que a gente conversou com a Ana Paula sobre e quando o paciente não quer, o que eu faço, né? Aí você tem formas ainda de individualizar mais ainda. Exato, que é um dos outros pilares que ele até comenta no estudo, né? Que é o envolvimento do paciente, né? Então, uma das bases da individualização é o envolvimento do paciente. Como você vai envolver aquele paciente, né? Então, tá bom, se ele não tá legal para ele chegar numa intensidade, né, que eu gostaria, num aeróbico ou num condicionamento ali com ciclo, poxa, será que ele vai melhor então numa marcha estacionária? Será que ele vai melhor então no corredor? Eu pedindo para ele aumentar um pouco a velocidade ali no corredor, onde ele, né, tem, sei lá, uma vista, alguma coisa, né? Então é isso, o envolvimento do paciente. Eu acho que é muito legal de pensar na individualização, porque, e até você falou, né, se você tem coisas disponíveis na sua UTI, então, de repente, eu vou dar um exemplo, Débora, eu não gosto de fazer exercício com peso, com máquina, sabe, na academia, não gosto, é uma coisa que eu não gosto. Eu prefiro fazer 1000 vezes com caneleira, com halter, ou até, sabe, com o peso do meu corpo, sempre foi melhor do que com a máquina, né? Com a máquina, tipo, eu tô no 2, eu já acho que eu cheguei no 10 e eu já quero parar, sabe? É por isso que então, eu prefiro fazer ou sem fazer. Né? Então, é essa individualização, né? Às vezes, o seu paciente não se dá bem com algum equipamento que você levou, por exemplo, mas ele vai se dar bem com outro, né? Ou com o peso do próprio corpo, né? E aí é isso, você pode morrer de falar, mas precisa controlar o peso que eu tô dando, eu preciso saber se o halter é de 2 ou de 3. Não adianta, né? Se seu paciente não gosta, se para ele aquilo é ruim, às vezes é melhor você não ter tanto controle do peso, mas ele estar envolvido no exercício de fortalecimento de outra forma, né? E aí é que entra a individualização, né? Acho que muito mais do que num detalhe às vezes de uma necessidade de uma prescrição com uma porcentagem ou qualquer coisa desse tipo, né? Então, eu vejo muito isso, assim, o quanto a individualização ela tem esse contato próximo com o envolvimento do paciente, pensando nas oportunidades que você dá para ele, do que ele gosta, do que ele se interessa e tudo mais, né? E aí, eu não sei se você já ia mudar ou para algum outro ponto, mas esse artigo também fala sobre a questão das metas, né, dentro da individualização. Acho que tem a ver com o finalzinho dessa sua fala, das metas dos pacientes e dos familiares. Então, a gente sabe que precisa reabilitar e nós, quando profissionais da reabilitação, a gente precisa conhecer os reais objetivos. Eu preciso ter eu, quando profissional, preciso dizer, você precisa ganhar isso, você precisa disso, conhecendo pela literatura, pelos estudos. Mas que a gente também tem que respeitar um pouco dos objetivos de cada um. Objetivo não quer dizer o paciente escolhe, objetivo quer dizer qual é o real papel da reabilitação para aquele paciente. E aí é onde eu volto ao começo do episódio, quando eu falei sobre isso, de onde você parte. Então, por exemplo, treinar marcha para quem deambulava previamente, esse é um objetivo que a gente tem que ter quanto fisioterapeuta. Eu não consigo me desvencilhar desse objetivo. Eu tenho que treinar marcha para quem deambulava e deixou de deambular dentro da terapia intensiva. Agora, como eu vou treinar e que tanto de marcha eu vou ganhar, eu acho que isso pode ser atrelado aos objetivos do paciente. Então, se eu tenho um paciente jovem que fez uma cirurgia e que ficou lá com dispositivos, eu quero treinar para voltar à sua condição normal de marcha. Se eu tenho um paciente idoso que, por causa de um câncer, ele deixou de fazer muitas atividades, talvez eu não vou botar ele exatamente do jeito que ele era antes, mas eu vou entender que ele quer mais voltar a caminhar dentro de casa, manter uma vida social ativa. Então, eu acho que essa percepção também, e aí quebra paradigmas do fisioterapeuta que entra na UTI e vai fazendo as coisas para todo mundo igual, sem nem saber por quê, porque a gente precisa desse contato direto de saber quais são os reais objetivos de pacientes e dos seus familiares também, né? E aí entra um pouco também o estágio de reabilitação que esse paciente está para individualizar, né? Acho que o exemplo mais gritante é, obviamente, se a gente comparar um paciente que a gente está reabilitando, sei lá, para voltar para o trabalho, e um paciente que de repente está
ali em cuidados paliativos, às vezes até num fim de vida dentro da UTI, né? E aí é isso, o que importa para ele? Agora a velocidade da marcha, por Não. exemplo, né? Não importa nada. Então você precisa individualizar, mas importa a marcha, talvez, né? Para ele ir ao banheiro e tudo mais, mas não importa a velocidade da marcha. Então, individualizar a prescrição também significa isso, né? Para esse paciente, eu vou fazer uma marcha, né, com foco na velocidade. Para esse paciente, eu vou fazer uma marcha com foco na segurança, por exemplo, né? Você tem um paciente, sei lá, com um AVC, que tem um déficit de equilíbrio importante, né? Você vai treinar a marcha, né? Você tem um paciente em pós-operatório, sei lá, de cirurgia abdominal, você vai treinar a marcha, né? Agora eu vou individualizar. Para esse paciente, eu preciso garantir a segurança da marcha dele, né? Então ele não vou querer que ele ande rápido, né? Eu vou preconizar a segurança, o não cair e tudo mais. Para o outro paciente, aí sim se aplica a ideia, por exemplo, de que a velocidade da marcha tem a ver com redução de mortalidade, com prevenção de reinternação ou qualquer coisa assim. Então, eu acho que isso é individualizar, sabe? É você pegar uma informação e colocar naquele contexto do seu paciente, né? Então, por exemplo, essa informação. Também acho que foi uma informação que se divulgou muito e que é muito interessante, né? De que a velocidade da marcha é um preditor, né? Para desfecho, mas veja, para quem, entendeu? Para quem? Para quem Em qual que cenário, então é né? interessante eu trabalhar, em qual cenário? Eu trabalhar a velocidade da marcha. Não é para todo mundo. E aí entra a individualização, né? Acho que é isso. O trabalho de marcha é importante para a imensa maioria dos pacientes na UTI. Mas o que do trabalho de marcha? Eu acho que isso tem muito a ver com o entendimento do que é ciência, sabe? Do que é evidência científica. Então, se a gente pensar, a evolução é um trabalho que diz a velocidade da marcha tem ligação com desfechos positivos e redução de mortalidade. Aí as pessoas querem que todo mundo ande rapidamente. Certo, mas para você conseguir chegar numa marcha com alta velocidade, você precisa de intervenções mais ousadas, de intensidades maiores. Aí será que isso não está atrelado a aumentos de eventos adversos? E provavelmente sim. Aí olha como você começa a botar tudo isso numa balança, e aí a gente chega numa prescrição individualizada. Não levar só um ponto da ciência em questão. Vou fazer a citação aqui, a gente teve um trabalho há 2 anos atrás, né, que foi aquele trabalho do grupo da Austrália e da Nova Zelândia, do Team Study, e aí eles compararam cuidados usuais na UTI para reabilitação com um protocolo específico. E o protocolo era muito tempo executando o nível máximo de mobilidade que o indivíduo conseguia fazer segundo a AMS. E aí, tudo bem, o desfecho deles foi 180 dias depois mortalidade, não vem ao caso da nossa discussão. Só que esse grupo teve mais eventos adversos, esse grupo que treinou mais tempo em níveis muito altos de mobilidade, que era uma intensidade muito maior, esses indivíduos tiveram mais eventos adversos. E não teve melhor em outros desfechos. Então, olha que curioso. Então, individualizar, mesmo que você individualize intensidades muito altas, não necessariamente vai trazer um benefício para o seu paciente. E aí a individualização entra nessa balança também de riscos, né? Que tanto de risco seu indivíduo está sendo exposto quando você individualizou ele pensando, eu quero ganhar isso de qualquer jeito. Então, você citou aí exemplos de pacientes diferentes que cabem essa reflexão, mas eu acho que isso vale muito a pena. Pensar também na balança de riscos e benefícios na hora de você individualizar e na junção das informações. Andar é bom, andar rápido é bom, andar rápido com força na perna é bom, andar rápido com força na perna sem se cansar é bom. Mas eu não consigo garantir isso para todo mundo. Você tem que ver o que é que você e o seu paciente estão dispostos a pagar de preço para alcançar o que der dentro desses objetivos. E não só o pagar de preço, o preço, né, que ele vai pagar por isso, mas assim, efetivamente onde ele vai chegar com isso? Que é aquilo que eu falei. Né? Se a gente está falando, por exemplo, sei lá, de uma pessoa que eu estou dando alta para ir passar, né, o tempo que ela tem em casa com a família, porque a gente vislumbra ali um final de vida, qual que é o benefício, né, dela andar mais rápido ou ela andar mais devagar, né? Agora, se eu estou falando de uma pessoa, sei lá, que efetivamente vai voltar para a vida em comunidade, que vai para a igreja todo domingo, né? Aí tudo bem, aí eu posso pensar nisso, né? E a Olha uma coisa que eu individualização. pensei aqui, Débora.
em relação ao tempo da internação e a funcionalidade prévia também, né? Então, você deu exemplo, imagina uma pessoa que era funcionalmente prévia, que era previamente funcional antes, essa pessoa internou para fazer uma cirurgia abdominal e veio com dreno. E aí você fala, não, mas você tem que andar, porque andar rápido, etc., sabendo que essa pessoa vai ficar 2 dias na UTI, quando ela sair da UTI, rapidamente ela vai voltar toda a sua capacidade de ambulação por uma reserva e tal. Então a gente consegue entender que na prescrição, falar, vamos pegar leve, né? Vamos caminhar menos aqui, porque você vai fazer depois. Então, são decisões que a gente precisa tomar, que elas são multifatoriais, e enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar preso em prescrições que são altamente não individualizadas. Então, mas foi esse o meu começo lá no podcast, na fala, né, de que o que é individualização, né, se a gente não perdeu um pouco essa noção do que é individualizar, né, porque é isso, às vezes a gente está ali olhando para, sabe, tentando colocar a linha dentro do buraco da agulha, sendo que, na verdade, a gente nem, sei lá, nem separou o que é agulha do que é alfinete, entendeu? Eu tava tentando lembrar o nome do alfinete aqui, né? E aí não faz sentido, você entendeu? Porque você vai ficar passando, você vai ficar, para você tudo vai ser agulha, e aí você vai tentar passar a linha na cabeça do alfinete, entendeu? Então, primeiro a gente precisa individualizar a agulha e o alfinete, para depois, então, pegar a linha e individualizar o que cabe ali dentro, para depois individualizar a cor da linha que vai passar, entendeu? Pensando no quê? No desenho que você quer fazer, no tricô, sei lá, no pano que você está bordando, por exemplo, né? E a outra coisa só que eu ia comentar, que me preocupa muito, dentro desse contexto de individualização, talvez pela população que eu tenha bastante lá na UTI, na minha prática clínica, é o quanto as pessoas começaram a largar a mão da patologia do paciente na individualização, sabe? Do tipo assim, não importa a patologia, importa você individualizar o seu atendimento pelos déficits que ele tem, por exemplo, né? E aí você pega pacientes que têm um déficit de força, teoricamente é o mesmo déficit cinético funcional, né? São pacientes fracos, mas que têm patologias completamente diferentes e que chegam a contraindicar algumas intervenções nossas, né? Então, por exemplo, a gente tem muito miastênico lá que chega agudizado, né? E aí você pega um paciente extremamente fraco e se você olhar e falar assim, não, eu tenho que tratar esse paciente pela alteração cinético-funcional, então é uma fraqueza, e eu tenho que individualizar a prescrição para 50% a 70% do RM dele, você ferrou a vida do cara. Só de você calcular o RM dele, você já vai ferrar a vida dele, né? Aí se você insistir na individualização por assim, mais ainda. Então, é só porque eu vi por um tempo uma corrente assim do tipo, não importa a patologia, né? Não... E a patologia é uma das coisas que precisam entrar na conta, sim, da individualização da prescrição dentro da UTI, gente. Não dá para falar que não é porque né? Já tem tanta ciência por trás disso, né? E essas questões da doença do paciente, elas trazem características que são determinantes na nossa escolha, né? Você deu o exemplo aí de uma doença neuromuscular, mas vamos pegar um paciente DPOC gravíssimo, ele não tem captação de oxigênio no músculo, então não dá para eu esperar a mesma coisa dele de um paciente que teve um infarto, mas que tratou o infarto. Então, eu acho que conhecer sobre as doenças é necessário para os profissionais que trabalham na UTI, e eu acho que para a prescrição não é o principal fator, porque senão a gente deixaria de individualizar, a gente trataria só por questões da doença, e você tem pessoas doentes com características diferentes, mas a gente não pode, de forma alguma, tratar uma pessoa dissociando doença da função. Nós não tratamos doença, nós tratamos pessoas que têm doença e que têm impacto funcional. Então, o impacto funcional seria derivado da doença, eu tenho que respeitar a origem desse impacto funcional. Senão a gente seria puramente técnico, eu faço um movimento do corpo buscando uma alteração no músculo e eu desconsidero tudo aquilo que está causando o que vai ser de resultado para esse paciente, né? Então, eu acho que esse é meu pensamento nessa linha sobre doença
E a gente fala, eu vou assumir que muitas vezes eu falei, esquece a doença e tal, e hoje eu entendo, não é que esquece a doença, talvez eu tenha me colocado de uma maneira errada. Você não esquece a doença, o seu foco é a melhora funcional, mas você só vai conseguir fazer isso a partir do momento que você entende o que é que está causando aquilo ali. Porque eu acho que é só a fala anterior, assim, né? Na verdade, quando a gente fala em individualizar um tratamento para a pessoa, são multifatores que você precisa considerar para individualizar, né? E aí, por exemplo, a doença que deu origem, ela entra ali com talvez uma fatia não tão grande, mas com uma fatia menor do para onde eu vou individualizar isso, ou de como eu vou individualizar isso, né? A gente fala muito hoje, por exemplo, né, essa coisa de todo mundo tem que fazer atividade física, tantos, né? Você pega um médico bom, hoje ele vai olhar e falar, não, senta aqui, vamos analisar a sua rotina, vamos individualizar. E aí ele vai falar, que tipo de exercício você gosta? Né? Que tipo de exercício você gosta? Que horário que você está mais disposto? Né? E aí você vai. É o exemplo que você deu lá no começo. Eu tenho que fazer X minutos, né? Porque eu estou dentro da população normal, para a qual foi determinado já uma quantidade, né, de tantos minutos por semana, e eu tenho que fazer aquilo, né? Agora, se você prefere correr e eu prefiro andar, desde que eu alcance, né, a minha intensidade andando, eu até falei para o meu médico, né? Eu falei, eu monitoro com o relógio, né? Falei, eu alcanço frequências, Débora, eu não gosto de correr, não gosto. Eu alcanço frequências muito mais altas dançando, por exemplo, do que na esteira, né? Porque na esteira começa a me incomodar, meu pé, né? Eu começo a sentir uma dor muscular chata ali, perto do tornozelo, e aí eu tendo a diminuir o ritmo, e aí eu não alcanço, e quando eu tô dançando eu não sinto, então eu chego em intensidades mais altas. Então, isso é individualizar, né? E aí, isso serve para a UTI também. A gente já entendeu várias coisas que precisam ser ofertadas para os pacientes na UTI. Agora, a gente pode pegar aquilo e individualizar. Ele rende melhor à tarde, porque de manhã ele tá ruim, porque ele não dormiu, então deixa eu pôr esse exercício que eu preciso mais de um desempenho melhor, por exemplo, à tarde, não de manhã, né? Ele prefere fazer, sei lá, com bola do que fazer com a caneleira que ele precisa segurar e ele sente dor no punho, então, né? Então é isso, é individualizar nessas possibilidades, nessas estratégias que a gente falou durante o episódio, né? Exato. Eu ia desenhar um cenário aqui para você ver se esse cenário não é frequente e ao final do episódio a gente entende que ele, apesar de frequente, ele não faz muito sentido. Então imagina um profissional na UTI, 10 pacientes. Ele usa uma escala para avaliar o nível de mobilidade, uma escala para avaliar a função e uma escala para avaliar a força em todos os pacientes. Ele tem um critério de segurança onde todos os dias ele decide quem é o paciente que entra e quem é o que não entra dentro do seu programa de reabilitação. Esse programa é dividido em níveis e no final das contas todos os pacientes fazem senta e levanta, deambulam ao redor do leito, levantam os braços, seja com carga ou sem carga. Qual foi a individualização que foi executada nesse protocolo? Zero. Foi zero de individualização. Mesmo o indivíduo tendo feito um monte de coisa que é dita como parte de um programa de reabilitação. Eu até entendo, mas ele não conseguiu entender o propósito de reabilitar uma pessoa. Ele ou ela não conseguiu entender o propósito de reabilitar uma pessoa. Então, neste cenário, pegar essas escalas e entender efetivamente aonde direcionar o seu esforço maior. Senta e levanta o braço, eu estou colocando porque eu sei que na prática é o mais comum na maioria dos locais, mas será que é senta e levanta que todo indivíduo precisa para membro inferior? Será que não tem outras possibilidades? Bola, tornozeleira, elástico e etc. Será que é levantar o braço com flexão de ombro, ou seria com abdução, ou seria em diagonal, ou não seria para levantar o braço? Então, a gente sempre tem um arsenal tão grande para que um profissional estude 5 anos, faça uma pós-graduação e no final das contas ele utilize de 2 exercícios para prescrever reabilitação. É exatamente você ir contra toda e qualquer prescrição baseada em todos esses pontos que a gente discutiu aqui, tolerância, suporte social, disponibilidade, recurso, objetivo do paciente e tal. É muito simplista e essa simplicidade toda, ela me incomoda muito dentro da nossa profissão. Achar que a gente consegue prescrever de uma maneira tão simples assim exercícios. Exatamente. Muito bom.
Bom, chegamos ao final de mais um episódio, né, Débora? A gente fez 2 episódios seguidos discutindo aqui sobre prescrição de exercício, e eu acho que esse é um tema, como eu ouvi de algumas pessoas depois do primeiro episódio que a gente lançou a respeito do assunto, é um tema que gera muita inquietude e que demonstra o quanto a gente precisa falar sobre o assunto. Então, também fica o convite aqui a todo mundo que nos acompanha, que está nos ouvindo até aqui. A gente está com uma capacitação aberta sobre prescrição de exercício na UTI, uma forma de pensar e discutir de uma maneira aprofundada, baseada na evidência clínica e pautada em experiência profissional, para que todo mundo possa pensar de uma maneira bem abrangente e completa e complexa, porque não é simplista, em como prescrever melhor no nosso dia a dia dentro da UTI. E ajudar no nosso grande propósito aqui do podcast, que é formar profissionais de excelência, né, Débora? Isso aí. Acho que é isso, é um tema que vem ganhando corpo, né? Vem ganhando braços, pernas, eu diria, porque é isso, né? A gente Tá não nascendo adianta a ali. gente e não adianta a gente falar assim, é isso, né? Assim, tá pronto, porque não tá, porque quando a gente acha que vai ser melhor por esse caminho, de repente a gente descobre que esse caminho é legal, mas se der uma viradinha vai ficar melhor, né? Então a gente tem que discutir, a gente precisa pensar junto, a gente precisa se capacitar, né? E com um olhar bem aberto, né? Para esse tema e principalmente voltado para nossa realidade, né? Então acho que é por isso que assim a gente, né? Teria mais e mais episódios que a gente poderia também ficar discutindo. A gente já teve, né? Teve o do Vitor, teve alguns para trás que você pode voltar e ver com a gente. E é por isso que a gente resolveu continuar essa conversa dentro aí de uma formação mais específica, cumprindo aí o nosso propósito, como falei a semana passada, de expandir cada vez mais, né? Com pessoas que queiram ver com a gente nesse movimento também, né, Sinclair? Então, obrigado pela companhia de todo mundo. Se você gostou desses episódios, curte, né, o nosso episódio ali no YouTube, para a gente é importante, para entender essa troca que a gente está tendo. Vem falar com a gente no Instagram. Agora a gente também está aí com esse movimento de publicar ali no Instagram do TI Informação, então vai seguir a gente lá, que a gente vai colocar os episódios por lá também. A gente tem o Apoia-se e a gente tem, então, essa capacitação que vai acontecer daqui umas semanas. Tá lá no nosso link da bio, né, Sinclair? Obrigada. Hoje a dica de hoje é a capacitação. Vai lá. Olha o Muito bom, gostei cronograma. dessa dica. Eu tenho uma dica que eu já dei aqui, tem um artigo sobre fraqueza muscular adquirida na UTI, Cheryl Mizag. Ela, como paciente, conta as demandas dela e fala um pouco sobre isso, expectativa do que ela queria, os profissionais com expectativa mais baixa. Acho que vale a pena, e lá fala muito sobre as questões da prescrição. E a outra dica é a capacitação. Muito bom. Muito bem, até o próximo episódio.